Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre Pecadores, um dos principais filmes do Oscar 2026, filme que já é histórico nessa premiação porque alcançou o recorde de indicações. São 16 ao todo, incluindo aí as categorias principais, técnicas e tudo mais. Um filme que já está aí em discussão há praticamente um ano, né? O Oscar acontece no dia 15 de março. A gente está gravando esse podcast antes da premiação, então ainda não sabemos com quantas estatuetas Pecadores vai ficar, mas o filme chegou aos cinemas em abril de 2025, né? Então ele vai completar aí quase um ano em discussão nessa premiação do Oscar 2026. Um filme, sem dúvida nenhuma, muito marcante, né? Não só para o cinema de arte, vamos dizer assim, mas o cinema comercial, né? Afinal de contas, um filme que alcançou uma marca muito expressiva de bilheteria e, no Globo de Ouro, venceu o prêmio de melhor blockbuster, né? Feito cinematográfico e de bilheteria, né? Aquela categoria ali que é dedicada a esses filmes de grande arrecadação. Bom, Kel, a gente vai falar sobre Pecadores, a gente não poderia deixar de falar justamente por causa de todas essas indicações que o filme recebeu ao Oscar, e a gente demorou, né? Embora a gente tenha crítica lá no site, né, escrita pelo nosso querido Lucas Oliveira, a gente demorou para gravar o podcast, mas acabou que esse monte de indicações para o Oscar trouxe um tempero a mais aqui para nossa gravação. Esse filme tem tempero pra caramba, tempero bom, tem molho, tem tudo. Eu, assim, sou apaixonada por Pecadores desde que eu vi lá no início do ano, assim, e é um grande mérito dele ser um filme que dura tanto tempo, né, e que mesmo a gente revendo, a gente ainda não dá conta dele, sabe? É tanta coisa que dá pra tirar dali que você revê. A gente viu o quê? 2 vezes? 3 vezes? A gente viu no IMAX quando lançou e depois a gente viu em casa, né? Acho que foram 2 ou 3. Olha só, foram 2 e parece que eu vi mais vezes porque as imagens ficam muito fortes na cabeça, né? Então ele é muito rico e eu quero ver de novo. Isso aqui, esse podcast, gente, vai ter muita empolgação, tá? Porque além do filme ser isso tudo, a gente tá com uma convidada super especial que é a primeira vez que grava aqui no Cinematório Café, primeira vez, né? Muito estreando chique. Em grande estilo. Muito chique. É um luxo esse podcast. Um luxo de filme, um luxo de convidada. Vem pra cá, Yasmine Evaristo, que conforme ela mesma fala lá no Instagram, ó, faz um tanto de trem. Oi, pessoas! Nossa, que bom estar aqui com vocês. Estou feliz. Nossa, bom demais. Gente, eu estou estreando, falando de um filme que tem 2 Michael B. Jordan, de um filme que tem um monte de gente preta maravilhosa, de um filme que é de terror, assim, melhor estreia impossível. Pois é, a gente não podia estar melhor acompanhado do que com a Yasmine para gravar esse podcast. Yasmine, que é podcaster, crítica, professora, pesquisadora, artista, né? Nossa, é tanta coisa. A gente vai deixar o link do perfil da Yas, que a Kel comentou, aí na descrição do post, para vocês seguirem a Yas. Mas, Yas, onde mais o pessoal te encontra? Vocês me encontram com textos no feitoporelas.com.br e também no meu site, que é o longahistoria.com.br. São os 2 lugares que com certeza vocês vão me achar sempre. Maravilha. Que bom que você está aqui com a gente hoje, porque, olha, Pecadores, esse filmaço do Ryan Coogler, que marca aí mais uma parceria dele com o Michael B. Jordan, né, um ator com quem ele trabalha desde o primeiro longa, que é de 2013, né, o Fruitvale Station, A Última Parada. Se o Scorsese tem o De Niro, o Coogler tem o Michael B. Jordan, né, a gente pode dizer isso. Porque depois eles fizeram Creed, Pantera Negra e depois o nosso querido
Coogler fez o Pecadores, né? Então são 5 longas que ele já tem na carreira e já vem mais por aí, né? Ele já disse que vai fazer o Pantera Negra 3 e olha só, Kel, ele está à frente do reboot de Arquivo X. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Ó, eu tô até com a brusinha de Wakanda Forever. E o quadro. Olha, gente, eu como entusiasta de Arquivo X, só quero dizer pra vocês que eu não estou me aguentando mais. Eu preciso do telefone desse homem pra falar com ele. Eu quero escrever um episódio, por favor. Vai ser incrível, hein? Nossa senhora. E a Yas, expectativa lá em cima. E a Yas que tá vendo o meu vídeo não me deixa mentir, que tem um quadrinho aqui, ó, de Arquivo X, ó. Eu quero acreditar. I want to believe, na verdade, em inglês aqui. Verdade. Sou fã de Arquivo X também, gente. Então, assim, nossa, já criei uma expectativa. Nossa, nem falo. Com certeza. Bom, o Pecadores, né, tem não só a direção, mas também o roteiro escrito pelo Ryan Coogler. A história se passa em 1932, lá nos Estados Unidos, e tem como os 2 protagonistas o Smoke e o Stack, Fumaça e Fuligem, né? Os nomes são maravilhosos. Os 2 interpretados pelo Michael B. Jordan são irmãos gêmeos e eles estão ali inaugurando, né, naquele dia em que o filme começa, um clube de blues, ali depois de passarem por situações, né? Eles estão vindo de Chicago, né? Estavam envolvidos ali com Al Capone, né? Tem toda uma história prévia que a gente fica sabendo só algumas informações, mas eles estão ali para poder abrir esse clube de blues, compram ali um estabelecimento, clima de tensão, né, já se estabelece desde o início e a gente tem a impressão de que eles estão organizando algo como se fosse algo proibido, né? Tudo que eles estão ajeitando ali, o caminhão que está escondido no meio do mato, né? Onde eles vão para conseguir reunir as pessoas para poder fazer esse clube funcionar, tudo dá essa impressão ali no início do filme de que eles estão fazendo algo que é proibido. De fato, né? A gente pensar em toda a tensão racial que envolve ali aquele local em Mississippi, onde a história se passa. Temos ali, né, a questão ali da Ku Klux Klan, que, né, essa coisa da supremacia branca, desse extremismo racista, né, que trouxe tanta tragédia, tanta desgraça para a população negra lá nos Estados Unidos. Então a gente tem todo esse contexto que envolve o início ali da história dos Sinners. E a gente falou aqui que é um filme de terror, só essas informações já bastariam, né, para a gente estabelecer aqui algo ligado ao cinema de horror, mas a gente vai de fato entrar em um filme de gênero ao longo do filme. Precisamente a quantos minutos de duração, Kel? A gente marcou essa transição clara aos 45 minutos, exatamente. Quando a gente tem o primeiro vislumbre de que, estamos aqui entrando em um terreno que inicialmente não estava tão definido, né? E aí a gente vai ter esse filme de vampiro maravilhoso que reinventa o gênero, né? Reinventa vários códigos desse subgênero do cinema de horror e, ao mesmo tempo, honra as raízes, né? A gente tem vários elementos ali que a gente reconhece das histórias do Drácula e tudo, mas também a gente vai ter um novo olhar para esses vampiros e também aí pegando a questão do comentário social, muito graças ao que o Jordan Peele, outro expoente do cinema de horror, também um diretor negro, trouxe com o Corra e os filmes seguintes que ele fez, né, trazendo esse horror social, né, que faz o comentário sobre o racismo, sobre questões sociais e ao mesmo tempo faz esse cinema de gênero. Já falei pra caramba, a gente tem especialistas aqui em cinema de horror, então agora eu quero ouvir vocês duas sobre essa junção, né? Não só a junção, não só a abordagem temática, mas também esse novo olhar para o cinema de gênero de horror aqui na questão dos vampiros com o Pecadores.
É tu, Yas? Então, uma coisa que me encanta muito no Pecadores e nas escolhas que o Ryan Coogler faz ao escrever o roteiro e ao dirigir o filme é que você tem coisas que são completamente tradicionais do cinema de vampiros, né? Como pedir licença para entrar, essa questão da mordida e de uma consciência, praticamente uma consciência coletiva, né? A partir do momento que você entra para aquele grupo vampirístico e etc. Mas eu gosto muito de como ele vai tratar das relações coloniais a partir do mito do vampiro. Quando ele traz personagens que não são apenas as pessoas afro-americanas daquela região, né, mas um personagem que está deslocado e que é um vampiro um tanto quanto leprechaun, meio que, né, essa coisa desse gnomo irlandês. É verdade. Então eu acho interessante, né, ter essa relação que dá uma diferenciada, mas reforça a ideia do vampiro, que é aquela ideia que a gente tem do vampiro lá do Conde Drácula, né, do Nosferatu, na verdade, se a gente for falar de cinema inicialmente, que é desse estrangeiro. Sim. Essa pessoa estrangeira, e não só estrangeira, mas estranha, que a presença dela ali não é bem aceita e ela gera um certo temor, e aí esse temor vai ser justificado a partir do momento que outras pessoas a enxergam como monstros. Perfeito. E eu fiquei observando também como ele tá tão ligado a essa tradição, né? E que não carrega aquele... que isso foi vindo depois, essa coisa do glamour, né? Do vampiro. Essa coisa do charme. Ele volta mesmo na tradição do vampiro, que é monstro mesmo, que é esse estranho, que suga, né? Que suga de várias formas. Então, eu gosto muito, assim, como que ele tá, de fato, enraizado na tradição, assim, atualizando de uma maneira maravilhosa também, porque essa coisa do olho, eu achei sensacional. Achei muito bem, assim, como que ele constrói a caracterização do vampiro dele, né? É monstruoso, tem essa coisa do olho, que é assustador também. E que também tem essa coisa da comunidade que você falou, Yas, que eu acho bem interessante como que contrasta com a comunidade negra, né? Porque é uma comunidade forjada, né? Uma comunidade no qual as pessoas, elas são obrigadas a fazer parte, afinal de contas, elas são atacadas por ele, né? Elas são atacadas e se transformam em vampiros, e aí perdem a individualidade completamente, porque ele passa, né, a compartilhar memória, sentimento, pensamento com essa galera, mas tudo para um interesse escuso, né, um interesse dele apenas, assim, né, de mais destruição, de mais de sugar mais, e de ter também um poder, né, ele quer o poder de poder atravessar esse tempo, se comunicar com seus ancestrais. Então é algo que se constrói de forma imposta, né, o que é totalmente diferente da comunidade em torno do blues. Então, assim, eu acho esse contraste muito lindo, assim, porque você vê como que as pessoas, elas vão, na comunidade do blues, na comunidade negra, elas vão se unindo, elas vão se associando umas com as outras, vão se ajudando muito de forma natural e de forma a compartilhar as suas dores, as suas alegrias também, né? E aquele momento de cura. Então, achei esse contraste maravilhoso também. É muito rico, assim, nessa questão de como que ele coloca, né, o social nessa leitura de horror. E, claro, também trazendo um musical, né? Porque o filme tem um desenho de trilha sonora incrível, assim. Maravilhoso. Nossa. E desde o início, né? É um desbunde, né? Desbunde. É um desbunde o desenho de som, porque ele está presente em vários momentos, e não apenas nos momentos musicados, né? Você tem vários momentos em que a tensão é construída, a hora pela trilha sonora, a hora pelo... como que fala? Som ambiente. Enfim, assim, a gente consegue ouvir até os pensamentos das pessoas, né? Exatamente, né? Dá essa sensação de que não só a gente tem a música
a música diegética, né, e a música também da instrumental, que criada maravilhosamente para o filme pelo Ludwig Göransson, indicado ao Oscar, né, já premiado também, um cara formidável, um dos grandes nomes dessa nova geração de compositores, né, de filmes aí, desses grandes filmes hollywoodianos e tudo. Mas a gente tem também o uso desse som arquitetado nas cenas de forma tão intrínseca que configuram cenas outras que a gente só percebe em outra dimensão, né? Elas são cenas que só existem em outra dimensão, né? Então, quando tem aquela cena que eles estão conversando e aí vai tendo falando de uma coisa que aconteceu no passado, a gente vai ouvindo aqueles, né, sons assim enquanto o diálogo está rolando, essa cena está existindo, mas a gente não está vendo, né? Mas a gente está imaginando enquanto eles falam. E o som ajuda nessa construção. Isso acontece em outros momentos também. Eu lembrei da cena com o Delroy Lindo, né? Sim. Que pra mim é uma das cenas melhores do filme, quando ele tá falando o que aconteceu com o amigo dele. E aí, enquanto ele conta, você vai escutando o que ele tá contando. Só o áudio. E aquilo é um trauma de uma violência extrema. Então, só o som do que aconteceu enquanto ele conta já é, por si só, assim, um horror, né, a mais, de uma camada a mais, assim. Eu até arrepio, porque isso é muito lindo, assim, como que aí depois junta com aquele som que ele faz de uma lamúria, que tem muito a ver com blues, né? Aquela coisinha... É um canto, né? Esse canto, que aí ele começa a fazer esse canto assim, e você sente a dor dele. Então é muito bonito, porque aquilo ali explica o blues, sabe? É uma cena que explica o blues. Ela resume, ela sintetiza o blues, assim. E é muito lindo. E da mesma forma tem um momento também que a Anne... É o primeiro momento que a Anne encontra com o Fumaça, e ela começa a falar com ele ele começa a discursar com ela sobre dinheiro, né? Sobre as relações todas de dinheiro. E ela falando com ele que ela não quer aquele dinheiro sujo, né? Que aquilo ali não é o que ela pretende usar. Enfim, eles começam a falar de questões religiosas. E aí você consegue ouvir, enquanto ela tá falando de questões religiosas, alguns sons ali que provavelmente são desses orixás, dessa ancestralidade que acompanha ela, já que ela é uma feiticeira, né? E é uma feiticeira incrível. É muito legal isso também, porque assim, é a memória, mas é também a subjetividade da religião, da espiritualidade, né? Que tá ali atrelada a essas relações de sons que são construídas ao longo do filme. São essas texturas, né, que deixam o filme... Enfim, ele deixa o filme muito requintado, assim, porque você sente tudo com muita intensidade. Exatamente. Essa palavra, pra mim, ela é muito boa, requintado, porque quando a gente fala de filme de terror, quando fala de filme de vampiro, tem todo esse imaginário do Drácula e tudo, mas tem também o filme trash, né? Aquela coisa mais, né? Que é o que sai mais, é o mais feito, né? É o que tem aí adoidado, né? Filmes de terror, essa coisa do gore e tudo. E aqui o Coogler e a sua equipe, eles conseguem trazer isso também, porque na hora que o pau começa a quebrar, vira essa sanguinolência, sangue jorrando e tudo mais, né? Aqueles pedaços da mordida, assim, né? Do pedaço do corpo, assim, pendurado, do pescoço, aquela, né? Um rombo que faz no pescoço, não é só as marquinhas dos dentes. Não é só dois dentinhos, né? É uma baita de uma mordida mesmo, então a gente tem esse gore e ao mesmo tempo uma elegância, assim, sabe? É uma coisa tão linda esse filme, quando você, principalmente depois que você revê, né, você ir percebendo a construção dos planos, a direção de arte, tudo. É tudo feito assim de uma forma que eleva o filme a esse patamar dos grandes filmes de terror da história. Você pode colocar aí na mesma prateleira do Exorcista, do Iluminado, do Bebê de Rosemary, né? Então, assim, ele chegar com essa força toda no Oscar, a princípio assim, pode parecer surpreendente, porque todo mundo
dava uma batalha após a outra como o franco favorito, vai ganhar e tudo, já era. Mas houve esse recorde que veio uma surpresa tão boa, né, e que acirra a disputa até agora os últimos momentos da premiação. Né? A gente teve aí, inclusive, na véspera aqui da gravação do podcast, a premiação do SEG, né, o Sindicato dos Atores, e o Michael B. Jordan ganhou. Ele nem era considerado favorito para ganhar prêmio de atuação. Ele ganhou. Então, ele volta para a briga. O filme também ganhou melhor elenco, né, o prêmio de melhor elenco, que é um dos termômetros para Oscar de melhor filme. Então, você imagina, a parada continua aberta, né? Tem o favoritismo todo lá do Paul Thomas Anderson, mas o Sinners está ali na cola. Né? E, olha, é um ano muito bom, né, na verdade. Tem filmes incríveis, mas, sabe, é muito feliz. Eu fico muito feliz de ver que Pecadores se sustentou esse tempo todo e continua ali, né, dando o que falar. Mas a direção de arte é algo, né, também a ser pontuado, porque a gente tem aqui a indicação para duas mulheres, né, a Hannah Beachler e a Monique Champagne. Elas estão indicadas a esse prêmio de direção de arte. E a fotografia também é assinada por uma mulher, que é a Autumn Duhou Arcapal. Nome que eu provavelmente errei na pronúncia, né, como sempre. Mas ela está aqui na sua nova colaboração com o Ryan Coogler. Ela tinha trabalhado com ele no Wakanda Forever, né, o Pantera Negra 2. E é muito bom a gente ver também como que é um filme que na sua equipe técnica também está valorizando tanta diversidade, né? Não só no que a gente vê no filme, né, na tela, nesse elenco, mas também a gente perceber que nos bastidores tem essa equipe tão diversa e tão competente. Os tons do filme, né, que são muito bonitos, né? As cores, que tem uma coisa meio maltada. E é uma coisa que eu queria falar também, que assim, a gente passa tantos anos assistindo filmes com pessoas negras, na qual a direção de fotografia e a iluminação não conseguem valorizar a cor da pele, as texturas, sabe, os tipos de cabelo, e aí de repente você vê um filme onde é tudo muito perfeito. Eu acho que foi uma das coisas que mais me encantou quando eu assisti a primeira vez no cinema. Porque tem sempre uma tendência, por exemplo, a luz a dar uma certa estourada, sabe? Criar um contraste grande demais, que você percebe que não é proposital, porque nas outras peles esse contraste não está acontecendo da mesma forma. Então você vê que é realmente um cuidado que não existe, né, com a cor da pele negra. E esse filme é um desbunde. Assim, você não tem uma sombra ou uma luz que não tem que estar ali. Sim. É tudo muito bem desenhado, muito bem fotografado. E eu acho que, para mim, assim, o que prova que a direção de fotografia é incrível são as sequências que a gente tem dentro do clube. Porque você tem uma luz muito amarelada ali, né? Uma luz que em alguns momentos ela é até meio etérea, assim, parece um lugar realmente de sonho, um estado de espírito de transe também, né? Tem isso tudo que também atravessa ali a história. E ainda assim você consegue enxergar todas as personagens. Você vê que eles têm olhos, narizes, bocas, dentes, mãos, pernas e etc. É verdade. É uma fotografia que valoriza, né, os corpos que estão ali, e você identifica a beleza de cada um, assim. Que é um elenco muito bonito, vamos falar. Aí a gente ainda não falou sobre Senhora. isso. Que isso? Michael B. Jordan 2 vezes para nos alegrar. E aí tem isso, né, gente? Essa beleza, assim, da pele negra valorizada, sabe? Bem filmada. Tem o Delroy lindo. Delroy, que já é lindo. É lindo até no nome. É lindo até no nome, tá vendo? Não, sem falar também na Umi Mosako. Sim, né, ela nossa, linda. e ela é colocada... Gente, aquela mulher, pelo amor de Deus, ela é bonita demais. E ela é enquadrada de um jeito, assim, né, que... sabe, é um poder, assim. Você percebe que ela é uma personagem diferenciada, sabe? E que personagem. E aí eu fiquei observando nessa beleza mesmo que o filme tem.
E essa coisa da fotografia, né? E é uma fotografia feita por uma mulher também, sabe? Valorizar as mulheres nessas profissões, isso é muito importante, assim. Ela é filipina, ou pelo menos de descendência filipina, e é a primeira mulher não branca indicada ao Oscar de fotografia. Pois é, gente, isso é muito importante, muito importante. A pessoa já tem esse olhar diferenciado, né? Pra fazer isso que a Yas falou, sabe? Filmar de um outro jeito. E trazer essa beleza, assim, que é uma beleza diferenciada, sabe, do filme. Você não tá vendo algo que é feito, sabe, em outros filmes. Assim, você vê que é único dele, E aí tem isso, né, que eu tô falando aqui no Michael B. Jordan 2 vezes, que é uma coisa muito boa também. E claro, né, gente, o Renato comentou sobre o prêmio que ele levou, eu acho merecidíssimo, porque ele consegue também fazer essa diferenciação que eu acho que deve ser dificílimo de você fazer Gêmeos e não ficar nem caricato demais, né? Pra não ser aquela coisa de que você tá, olha, aqui é o Smoke, aqui é o Stack, aqui é o Stack, aqui é o Smoke. Não, é uma coisa fluida, que às vezes é preciso, inclusive, confundir um pouco, porque acontece isso, né, na vida de Gêmeos, assim. Às vezes um tá influenciando o outro. Então, ele transita muito bem, assim. Você entende quando é um, quando é outro, quando os dois estão, assim, se influenciando. Então, isso é muito massa. E a gente tinha comentado da direção de arte, que também é essencial para isso, né, porque vai ajudar na caracterização ali através do figurino. E o figurino a gente tem ali de cara, né, essas duas informações de vermelho e azul, para dizer, né, que um é uma ponta e o outro é outra ponta, assim, mas ambos se complementam. Eu acho isso muito bonito, porque ambos passaram pelas mesmas experiências, né, de dor, de violência, de luta, de tentar sair daquele lugar para tentar algo melhor, mas descobrir que, na verdade, o racismo, ele só se transforma, né? Então, assim, por mais que eles tenham abandonado ali o Mississippi para poder ir para Chicago, chegam em Chicago, descobrem que ali é só um outro jeito de vivenciar o racismo, assim. Então, eles acabam voltando para a origem de tudo, eu acho que em busca da comunidade, sabe? É muito bonito ver como cada um deles tem esse jeito muito específico de lidar com essa trajetória, né? E de tentar encontrar uma forma de resistir e de existir mesmo, de curtir, sabe? Porque uma coisa bonita desse filme também é como que as pessoas se curam, né? Como que essa música, ela tem essa capacidade, sabe? De mover e de tornar as pessoas felizes, apesar de tudo, assim, né? Então, enfim, o Michael B. Jordan faz um trabalho incrível. E eu tava vendo nos extras, né, que tem depois do filme, que é no próprio streaming mesmo, tá, gente? Tem 2 extras lá, né? E eu achei isso ótimo, acho que poderiam fazer isso com mais filmes, tá? E aí tem bastidores, assim, de como que foi feita a caracterização dele, como que foi feito o trabalho de efeitos especiais, né? Porque tem bastante e tem gente muito competente, são 3 equipes de 3 lugares diferentes do mundo, assim, reunidas para poder fazer esse trabalho de efeitos visuais, além, né, do trabalho dele como ator. E aí eles fizeram, inclusive, experimentações de câmera. Eles fizeram uma espécie de colete, assim, para que ele vestisse e que era rodeado de câmera, assim, para pegar toda a movimentação 360 graus das expressões dele. E aí essas expressões eram replicadas no dublê. Então, foi um trabalho minucioso, tanto do Michael B. Jordan, quanto de efeitos especiais, quanto de dublê e caracterização. Então, o negócio é assim, fantástico, sabe? Você vê a dedicação das pessoas para fazer e entregar aquilo que a gente viu e que
a gente comenta com empolgação, porque é arte, né? É arte junto com entretenimento. Inclusive, isso me lembrou, rapidinho, só pra fechar meu comentário, o Harrison Ford, que falou uma coisa maravilhosa no SAG Awards, assim, que ele fala, né, nossa profissão de ator, a gente tem algumas oportunidades de fazer arte, outras de fazer entretenimento, e mais raras e mais bonitas são quando aquelas oportunidades que a gente pode fazer as duas coisas. Então, eu achei isso lindo e eu acho que se aplica a esse filme, sabe? Com certeza. É arte e entretenimento de uma maneira magistral. Sem dúvidas. A figurinista que também é indicada ao Oscar, né? A Ruth E. Carter, ela participa de um desses vídeos de bastidores que tá lá no streaming. E aí é muito legal ela contando sobre as cores, né, escolhidas para cada um dos irmãos, né? O Fumaça com esse azul e o Fuligem com o vermelho, né? Mas não são nas suas tonalidades básicas, né? Tem uma diferença ali. E também como que essas cores são aplicadas nas vestimentas. E já fica bem claro para a gente desde o início, né? Que o Fumaça tá usando uma boina, enquanto o Fuligem tá usando um chapéu, né? E você vê essa coisa de um ser mais formal, né? E o outro ser mais caseiro mesmo, mais simples, intimista. E eu gosto muito dos nomes também, né? Se você pensar no que significa, porque fumaça e fuligem são duas coisas que derivam do fogo, né? Enquanto o fogo está ardendo. Só que isso se reflete também no que acontece ao longo do filme, né? A fumaça, ela acontece enquanto o fogo ainda está rolando, né? Está queimando, então já fogo a fumaça. Fogo vivo. A fuligem, ela já é o que deriva da fumaça, né? Tipo, é como se fosse a fumaça no seu estado sólido, né? O que queima ali depois e que voa com o vento, né? Aquelas cinzas que ficam ali, né? E se você pensar no que acontece com os dois, né? Também faz muito sentido, né? O fuligem ser fuligem e o fumaça ser fumaça, né? E pensar que o fogo é a coisa que está rolando ali, né? Sim, que une os dois. A chama ardente do blues ali dentro do clube, né? Que, bom, já vamos falar dessa sequência maravilhosa. A Yas já começou falando, já deu vontade que é sublime, derramar né? amores por ela. Ali, assim, sabe, é um dos grandes momentos cinematográficos da década, das últimas 2 décadas, dos últimos meio século, sei lá. Eu só quero atrapalhar a sua edição e o que eu queria fazer só um adendo no que você falou dos nomes. Não, vai lá. É porque eu esqueci. É porque essa sequência ela acaba com o teto pegando fogo e depois o negócio todo, né? Então a fumaça e a fuligem estão rolando ali. Isso. Então já emenda aí. E eles são... É porque você trouxe isso dos nomes, né? De serem os dois, eles serem o mesmo... todos os dois são produtos da mesma matéria, né? Que é do fogo. E o nome deles mesmo, né? Porque em algum momento são apresentados os nomes. Eles chamam Elaia e Elias. É o mesmo nome. É verdade. Isso que eu fiquei em dúvida. Elaia... Tem a grafia diferente, porque um se escreve Elijah e o outro é Elia. Elijah, que é hebraico. E aí, o outro exatamente, que é grego. E é o mesmo nome, então. Então são grafias, é o mesmo nome. Ai. Eles são... Elias foi um profeta bíblico, né? Ele é do... Qual que é ele mesmo? Ele é o que desafia. Gente, eu entendo zero de Bíblia, assim. Mas eu lembro que ele é um profeta antigo que desafia. Questiona. Alguns profetas. E aí ele é levado ao céu por um redemoinho. Eu lembro só disso. Ele confronta alguém dos profetas e aí ele é levado ao céu num redemoinho. Estamos entre profanos aqui. Né? Exatamente. Mas eu lembro disso, que eu lembro que quando fala o nome, né, ela chama ele de Elaia e depois ela chama o outro de Elaia também. Mesmo. Eu fiquei tipo, mas é o mesmo nome? Eles têm o mesmo nome? Aí eu reparei isso, que a Kel, aí eu fui atrás, eu não tô lembrada agora, mas eu lembro que eu li essa história. Ele é um profeta que acaba, enfim,
caçando treta lá com os outros profetas, e ele é levado aos reinos do céu e tal. E eu lembro que tem uma coisa do nome também que significa Senhor dos Céus. Meu Senhor dos Céus, alguma coisa assim. Que é uma referência direta a essa ideia de Javé mesmo, né? De Deus, dessa força superior. Então eu acho que tem muito a ver com isso que você estava falando. E aí, complementando uma coisa que Kel disse também, as religiões de matriz africana e os vários dizeres de sabedoria popular africana, elas falam que movimento é cura. Então, música e dança é movimento. Se existe movimento, existe a cura. Por isso que aquele grupo... E aí, agora, Renato, passo para você falar daquele teto pegando fogo. É isso que a gente está vendo, né? O teto pegando fogo e todo mundo ali em movimento, se curando. Em forma... E aí eu gosto muito disso também. Uma forma de tempo que é espiral. É isso. Não é um tempo linear. Perfeito. Isso é maravilhoso. É uma forma de tempo espiral. Isso é fantástico. E Isso tudo feito lindo. de uma maneira tão fluida, né? Que você entende o que ele está querendo dizer com aquilo, né? Só com a imagem e som. Só com imagem e som. É maravilhoso. Essa sequência, assim, é um plano sequência, né? Que vai rolando ali. Claro que tem os cortes ali para fazer a colagem, né? Da digital. Pequenos ali, ajustes, tudo, né? Hitchcock nos ensinou como fazer isso. Então, são coisas que funcionam muito bem ali naquela sequência e que ela condensa, né, todos esses elementos do filme que são apresentados desde lá na sequência inicial, né, quando fala da questão da música, do quanto que ela pode atrair tanto o mal quanto o bem, né, tá entre o céu e o inferno, o sagrado e o profano e tudo. Mas assim, esse plano ele é complexo de uma maneira de não só da filmagem dele, do que ele representa, né, de trazer essa questão não vou usar o termo evolução, que eu não sei se ele é correto, mas assim, de mostrar quantas vertentes se derivam, né, e vão sendo criadas a partir de uma e da outra, né? Você começa desde lá da ancestralidade, a partir do blues, né? E ao mesmo tempo você vai lá pro futuro, mostra o funk, o DJ, né? Aquela coisa toda. É porque ele sai da lógica. Não é evolução, porque esse termo que você usou é muito bom, Yas, essa coisa do tempo espiral, né? Então eu acho que é mais nisso. É porque sai da lógica do tempo linear. Essa concepção de tempo espiral, tempo espiralar, ele é comum em grupos indígenas, né, na filosofia banto também. Ela vai te dizer que a construção do tempo ela é entrelaçada. Então você não tem a necessidade de que exista um passado para se ter o presente e só então ter o futuro. Você tem uma construção na qual tudo acontece em fluxo contínuo. Então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, é o que aquela cena traz, tanto que você tem um filme passado em 1900, que é isso que você trouxe, o filme tá sendo passado em 1932, você tem ali aquela força toda do blues, mas de repente ali no meio você tem jazz, rap, hip hop, movimento afrofuturista. Inclusive eu sempre gosto de falar que assim, eu dei um mini grito na hora que aparece a figura do Sun Ra tocando guitarra no meio do povo dançando. Nossa, perfeito. Então assim, é uma forma muito forte. E o som de guitarra é poderoso, né? Cara, aquilo é incrível. E aí é justamente por isso, para mostrar que essas relações de ancestralidade e memória, ela não é esquecida. Memória e ancestralidade são formas vivas. Elas atuam quando elas existiram no passado, mas elas permanecem ecoando no presente e no futuro, né? Usando a linguagem da tradição linear. Linear. Entendi. Eu acho me lembrei perfeito do filme isso. A Chegada. Tem uma coisa nesse sentido, né? Sim. A Chegada tem isso, que ela aprende, os extraterrestres ensinam ela a ver o tempo dessa forma não linear, como tudo existindo simultaneamente, né? Eu amo essa concepção de tempo, assim, eu queria ter sido ensinada, criada nessa concepção, porque eu acho que é a mais... Aqui é mais real, assim. Eu acho que a linear, ela organiza para uma vida muito... que a gente vive hoje, né? Tipo,
sabe, funcional, capitalista, darará. Então, assim, tem uma organização aí que serve a muitos interesses, sabe? E essa forma de pensamento, né, espiralar, essa forma que não tem essa linearidade, essa definição e essa construção tão restrita, né? De pensar que o que tá lá atrás é o que tá lá atrás, sabe? O futuro ainda não sei. Não. Tipo, as coisas, elas estão se influenciando o tempo todo. E é muito, muito importante que essa seja a concepção de tempo para você pensar que algumas coisas, elas na verdade, elas não estão esquecidas, igual a Yas falou. Elas só estão acontecendo tal qual no passado, mas a gente enxerga elas agora com a roupagem do agora, tipo, racismo mesmo, né? As formas do racismo, assim, né? Que vão atravessando o tempo. Então é bem isso. E a mesma forma também da resistência, da cura, dessa coisa da dança, sabe? Do movimento. Isso é muito bonito, assim. É uma cena que eu me arrepio toda vez que eu vejo, porque é a essência do cinema, é conseguir trazer conceito, visualidade, narrativa, tudo junto, sem precisar dizer nada, sem precisar de uma linha de diálogo. Tipo assim, você entende tudo só acompanhando aquela câmera, aquelas pessoas e, sabe, vivenciando aquilo junto delas, assim, sim, né? É muito poderoso isso. Pra mim é realmente uma das grandes cenas do cinema mesmo. Eu me lembro, assim, que a gente viu na IMAX, né? E, nossa, eu falei, caraca, que não, isso? É maravilhoso quando isso acontece, né? Quando você tá assistindo um filme, você não tá esperando que isso vai acontecer. Aí, de repente, você vê, caraca, bicho, olha isso. Meu Deus do céu. Aí, quando termina, você dá até aquele respiro, assim, meu Deus, o que eu acabei de assistir, cara? É muito foda. Acho que se Pecadores tem algo que o coloca, assim, acima dos demais concorrentes nesse Oscar, essa cena é uma dessas coisas. Porque é algo que nenhum outro filme dessa temporada tem. Uma sequência com esse vigor. Não tem. Ô Yas, a gente faz a mesma carinha que o Michael B. Jordan faz quando, aliás, ali é o qual que tá? Ali agora é o Fumaça. Ali é o Fumaça, né? Não, é o Fuligem. No carro, né? No carro, isso. Com o Sammy. No carro, é o Fuligem que tá atrás. É a Fuligem. Então, a gente faz a mesma cara que o Fuligem faz quando ouve o Sammy cantar pela primeira vez. É exatamente aquilo. Uou! Sabe? Tipo... É muito bom. Traveling, I don't know where the world I'm in. Traveling, I don't know where the world I'm in. Woo, boy! 'Cause the woman that I'm loving, she sure don't feel my care. We gonna make some money. We gonna make some money. Cara, é impressionante. Nossa. A voz dele, o que é aquilo, não só cantando, a primeira vez que ele abre a boca. Eu fiquei, que é isso, gente? Estão dublando esse garoto? De onde saiu essa voz toda? Meu Deus. É muito bom. Não, exatamente. É aquilo que fala, né? Essa e é uma reação espontânea, né? E é uma reação espontânea, porque ele não tinha escutado ainda ele cantando, então foi muito real aquilo. E é isso, assim, é uma voz de poder, né, gente? É rasgar o véu entre vida e morte mesmo, assim, como é dito no filme. Exatamente. Que personagem, né, que é quem inicia o filme, né, chegando ali naquela igreja ali, já todo arrebentado, né, depois a gente vai ter o flashback para saber o que aconteceu, e o filme ainda termina com ninguém menos que Buddy Guy interpretando o Sammy na velhice, né, ali já nos anos 90, né, que aparece o letreiro. Cara, que personagem, né? E que maravilha de ideia que o Ryan Coogler teve de chamar o Buddy Guy para interpretar, né?
Foi outro momento de surpresa também, né? Outro momento que eu dei um outro microgrito dentro do cinema. Eu acho que eu fui a pessoa mais insuportável do cinema no dia que eu assisti esse filme. Porque eu fiquei que nem uma moça histérica assistindo, sei lá, gente. Não sei, não querendo falar mal, mas sabe as garotas fãs de K-pop? Eu tava muito garota fã de K-pop. E o meu K-pop foi o Pecadores, assim. Nossa, gente, eu tenho certeza que as pessoas me detestam. O pobre coitado do meu amigo que foi comigo no cinema, ele ficou sem entender nada. Eu saí do cinema, a gente ficou horas conversando, porque ele ficou tentando entender por que eu estava tão empolgado. E aí eu fiquei jogando pra ir em cima dele um monte de informação. E ele depois falou comigo, eu não entendi nada, mas foi muito legal ver você empolgado. Que massa. Não, é isso que esse filme provoca em quem ama cinema, assim, sabe? Não tem outra sensação, assim, é de empolgação, né? De estar vendo um cinema extraordinário. E essa coisa do semi é muito bonita, porque aqui a gente já falou sobre vários temas que o filme trabalha, várias questões de linguagem cinematográfica, mas tem também essa condução, né, através do personagem do Semi, que pra mim é muito sobre ter fé em si mesmo, né, porque o que ele atravessa ali, né, de ter que se reconhecer como digno desse dom, desse poder, e que esse dom e esse poder vai tanto trazer coisas boas quanto ruins, assim, né? Que não deixa... É uma bênção, mas também uma maldição, sabe? Tem essa ambiguidade, mas que ele precisa abraçar isso, porque, afinal de contas, é o que ele é, né? Então, eu acho muito poético mesmo, assim, porque, além de tudo, você tem essa jornada de um personagem que tá construindo uma fé em si mesmo, né? E aí eu fico pensando que, por isso que tem tanto, né, essa questão das religiões, né, tanto a do pai dele, que ali, eu até fiquei pensando muito, eu queria saber, assim, o que vocês pensam, porque quando a gente conhece ele, né, que ele tá entrando ali na igreja, e aí ele vai até o pai dele, que é o pastor, a gente também tem a duplicidade ali do pai dele com o Remick, que até então a gente não sabe que é o Remick, né? O vampiro líder. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque, assim, são flashes. Mas é muito uma interposição, assim, entre pai e o vampiro líder, assim. E aí eu fiquei pensando como que eles... Ambos são bem diferentes, mas ambos estão querendo algo do Semi, sabe? Estão querendo arrancar algo do Semi. Porque o pai, apesar de querer, me parece muito ser essa coisa da proteção, ele não quer deixar o Semi seguir essa vida com a música, né? Ele fala, larga esse violão, isso é pecado e tal. Enquanto o Remy, que ele tá querendo sugar o Semi, né? Então, assim, ambos estão querendo, de alguma forma, aniquilar o que o Semi é, sabe? Então, é muito bonito como que ele consegue, mesmo sendo tão novo, ele consegue ser fiel a ele mesmo, assim. E vai ter essa carreira maravilhosa, né? De ser reconhecido pela música e fazer outros rituais de cura pelo mundo, que eu acho isso, assim, uma missão e tanto, né? Tipo assim. E essa coisa de como ele fala, né, depois ali no final, que é o dia mais feliz da vida dele, apesar de todo o horror que foi no fim das contas, mas que teve aquele momento de liberdade, assim. Isso é muito precioso também, né? Essa coisa de você reconhecer que, apesar do que foi de ruim, tanta coisa que ele carrega, aquele momento ali foi quando ele se reconheceu como o Semi que canta blues e que vai continuar cantando, sabe? Que vai seguir a história, a trajetória que ele tem que seguir, assim. Então, além de tudo, tem essa linha guia, né, através desse personagem, que é muito poético, assim, que é bem massa. E que
tem a ver com a homenagem ao tio do diretor, né? Que ele já comentou que ele fez esse filme, que ele fez esse filme pra homenagear o tio dele, assim. Imagina você receber uma homenagem dessa, sabe? É fantástico isso que a Kel trouxe sobre as relações poéticas. E aí eu fiquei pensando ao longo do filme muito em outro filme, que na verdade é inspirado numa lenda urbana, que é o Encruzilhada. Vocês lembram de qual filme eu tô falando? Encruzilhada? Nossa, não me é. Você lembra o original, não? Encruzilhada é um filme que o garoto toca guitarra contra o demônio na estrada no fim do filme. Uhum. É com Ralph Macchio e quem faz o demônio que duela com ele no final é o Steve Vai. Ele é baseado na história do Robert Johnson. É um filme de 87. Mas é isso, é porque é baseado na história do Robert Johnson, que todo mundo dizia que o Robert Johnson era esse cara que sempre quis tocar, tocava bem e tal, mas em algum momento da vida dele ele sai, e aí ele sela um pacto com o diabo e volta sendo o melhor músico de blues que existiu no Mississippi. É um mito sobre uma figura que existiu de verdade. Se não me engano, tem até um documentário sobre ele na Netflix. E aí eu fiquei pensando o tempo inteiro nisso, porque não deixa de ser uma trajetória semelhante desse cara que ninguém acreditava nele, e que ele meio que taca o foda-se em algum momento e vai, assim, resolve, né, acreditar no seu potencial mesmo. E aí eu fiquei pensando na Encruzilhada, porque é isso, né, aquele bar, ele é uma encruzilhada, a vida do Sam naquele momento é uma encruzilhada, a vida dos gêmeos é uma encruzilhada, ou seja, o tempo inteiro desse filme aquelas pessoas estão vivendo profundos movimentos de encontro e reencontro, justamente para fazerem essas passagens também, essas movimentações de vida e morte, porque não é só a vida e a morte física, a gente tá falando também dessa vida e morte simbólica, o que acontece com Sam ali é isso, essa vida e morte simbólica, mas o que acontece também com a Anne, por exemplo, né, e o Faísca, não, a Anne e o Fumaça, na verdade. Então, assim, enfim, a gente vê como que as pessoas estão ali iniciando e fechando ciclos, lidando com pendências que tinham ficado para trás, mas ao mesmo tempo começando processos e momentos novos das suas vidas, enfim. Me fez pensar bastante nesse filme. Se vocês não estão lembrando qual que é, assistam. É um filme bem legal. Fiquei interessada e realmente tem tudo a ver, tudo a ver. Ali naquele lugar é uma convergência de muitas coisas. É verdade. Mas eu falo, pegando no que você estava comentando, Kel, eu fiquei pensando aqui, assim, que... sim, da justaposição. O pai tá ali representando Deus, né, na igreja, né, tentando trazer o Sam pro lado da luz, vamos dizer assim. É o cristianismo. E o Hammock é o diabo. E ele tem ali, tá criando a sua seita, né? Uhum. E essa cena ali ao final no lago, que é como se ele estivesse batizando, né? Aquele ritual de batismo, né? Ali na água, é bem significativa disso. Então eu acho bem pertinente essa comparação que você faz e pensar que o Sam tá no meio disso. Uhum. E ele está representando alguém que se sacrifica, de alguma maneira, né? Pensar no sacrifício como um ato muito ligado também à questão religiosa, né? Você pegar e não só a Bíblia, mas, enfim, a questão do sacrifício, ela é... várias religiões, né? Ela é muito cara, né? As religiões. E eu acho tão forte e poético também aquele plano que mostra... no início, e depois ele é reprisado no final, só a mão do Sam agarrada no braço quebrado do violão, né? Da guitarra, enfim. Que já só tem aquele pedaço, né? Mas ele não larga, em momento algum. Ele não larga aquilo. E ele vai carregar aquilo pro resto da vida. É a decisão que ele toma. É o sacrifício que ele faz. E que eu acho que representa também um sacrifício que muitas pessoas que se dedicam à arte, se não todas, acabam fazendo, porque elas têm que abandonar muita coisa, né, para poder conseguir viver daquilo, né? É uma profissão que demanda muita renúncia. Sim. Né? E pra gente que não é... A Yas é artista, né? Mas eu e você, nós não somos. A gente trabalha com arte, mas de outra maneira, sem fazer a arte, né? Mas
também a gente sente o quanto que demanda da gente renúncia de muita coisa para poder fazer o que a gente gosta e se dedicar a esse trabalho, a essa profissão, né? Então, para quem é artista de fato, você imagina, né, viver num mundo que a arte ela é valorizada quando é conveniente, né? Quando é conveniente. A gente viu muito e quase isso aí na nunca pandemia. É conveniente, porque sempre vai questionar o mundo, né? Quem viveu sem arte na pandemia? Ninguém, né? Mas aí a gente para pensar o quanto que isso é valorizado ou não. Então eu fico pensando muito nisso, que ele representa isso. E aquelas cicatrizes no rosto dele, e aí quando a gente vê ele já sendo interpretado pelo Buddy Guy no final, é muito isso, né? E é muito bonito também quando o Fuligem e a companheira, como é que é o nome dela? A personagem da Hailey Steinfeld. Eles chegam ali no bar, né? E você fica assim, caralho, né? O que eles vão fazer? E aí você tem... Aquilo ali é maravilhoso também, porque já é a melhor sequência de cenas pós-créditos da história. Né? Marvel vai se fuder. Então, assim, o Ryan Coogler, que tava lá, fez os Panteras Negras, né? Mas aqui ele faz uma coisa que é, mais uma vez, sublime, né? Aquilo ali, os créditos começam a aparecer e depois o filme continua. E, porra, tem um pedação ali ainda, é maravilhoso, né? Mas aí você fica com medo e é muito bonito, né? Quando você percebe depois que ele foi ali só pra ouvir ele tocar a música, né? E aí ele faz... A cara do Buddy Guy é muito boa, né? Muito Na hora bom. que os dois chegam. E ele fala, eu prometi pro meu irmão que eu não ia fazer nada, fica de boa. Ele fala assim, porra, fudeu, velho. Ele falou, fudeu. Depois de tanto tempo. Minha hora chegou. E depois ele só toca ali a música, né, cara? É maravilhoso. É muito bom, cara. Hoje o filme já tava maravilhoso, já tava satisfeito. Depois ele entrega uma cena final maravilhosa. Ai, é bom demais esse filme, gente. Até uma cena dessa, sabe? Ele encerra com tudo tão amarradinho, assim. Mas uma coisa que eu fiquei... queria... Diga. E aproveitando que a gente tá falando aqui do casal, né? Que é um casal interracial, né? E isso também me pegou por ser o casal que se torna vampiro e... Ou seja, vai ter esse peso do tempo infinito, né? Da imortalidade. E aí eu fiquei pensando nesse simbólico da coisa, sabe? De ser um casal interracial, assim, e com esse peso do tempo infinito, que é quase como assim, estivesse dizendo sobre a complexidade dessa relação também, sabe? Sim. Esse tempo infinito que a gente não sabe ainda, né? Como que essas coisas, elas se resolvem, sabe? Se é que vão se resolver algum dia, né? Porque é muito complexo. Você vê o quanto que ele, né, enquanto humano, amava ela, mas entendia que não daria para os dois ficarem juntos. E você vê também aquela crítica de que é ela quem acaba levando o mal ali para dentro, né? Porque Sim. Naquela conversa sobre dinheiro, né? Olha, eles vão ter dinheiro pra gente e tal. Então, assim, querer ou não, é ela que acaba levando esse mal, sabe? E isso não é à toa. Tem esse comentário ali, né? E aí, mas mesmo assim eles ficam juntos depois, mas nessa condição vampiresca e de um tempo infinito, assim. Então é isso. Eu acho que um casal interracial carrega certas complexidades que, sabe, é indefinido mesmo. Essa questão do tempo infinito, ela é muito interessante pensar mesmo. Até se você pensar que é isso. O filme, ele parece que não vai acabar nunca. Né? E é muito bom isso. Porque você tem a conclusão ali do massacre, né? Dentro do clube, quando acontece aquela confusão toda.
Depois dali, ainda vai ter Tem um acerto de conta com os caras da Ku Klux Klan. Exato, que ele pega a metralhadora e sai detonando todo mundo, que é maravilhoso também. Gente, e aí assim, eu preciso de fazer um parêntese. Aquela sequência pra mim é o Ryan Coogler falando assim: eu assisti os espaguete e eu assisti os Blaxploitation também. Porque aquilo, cara, dele metralhar os caras, assim, é um cruzamento de espaguete italiano com cinema Blaxploitation, porque tem essa coisa da vingança, do sangue ali, do ódio, sabe? Dessa vingança que precisa acontecer porque ela é catártica, e até mesmo a estrutura, assim, é muito, muito forte. Eu fiquei encantada. Eu acho que se fosse um curta-metragem só com aquela sequência final, eu já tava enlouquecida com esse filme. Exato. Não, aquilo é muito bom. E aí é isso, aí tem essa, depois ele vai ter lá no bar, né, já nos anos 90, e aí você para pra pensar que eles vão embora, ou seja, a história não acabou ali, eles vão continuar por ali, né, eles são seres eternos. Né? Eternos. E tem uma história pregressa também que a gente não viu, né, que a gente só soube. Então, assim, o filme, ele tá nessa coisa do infinito, sabe? E é a coisa do tempo espiralar também. Né? Isso é infinito muito legal. E espiralar. E aí essa estrutura narrativa, né, desses 3, 4 finais, o filme não se recusa a acabar, né, é bem bacana, né, Adorei isso, tá falando, ele se recusa a acabar, e a gente se recusa a se despedir dele. Sim. Dá tão certo que é isso, ele se recusa a acabar e a gente se recusa a despedir dele. E essa cena da catástrofe, né, que a Yas falou, é também, assim, uma das minhas favoritas, porque também tem muito da decisão bem evidente, assim, bem assertiva do Fuligem, né, nessa coisa de o que eu vou fazer agora. Ele, inclusive, retira o patuá dele, e porque ele percebeu que ali é o momento que ele vai se despedir daquele plano, assim. Eu realmente achei corajoso, porque não só ele mata todo mundo ali que precisa matar mesmo, aqueles filhos da puta, que inclusive falam lá no início que a clã nem existe mais, tá bom. Tá. E aí ele também retira sua proteção. Ele vai com a cara e coragem, vai limpo. Sabe? Tipo assim, porque a gente percebe nitidamente que o patuá protegeu ele durante muitas situações. Inclusive quando o irmão dele tentou morder ele, né? Você vê que o irmão não consegue, assim, por causa do amuleto, do patuá. E faz um som, né? Exatamente. Mas aí quando ele retira o patuá, ele tá deixando essa proteção, porque ele também entendeu ali que era... Ele entende que o tempo dele passou, né? Isso, e que é isso, ele quer agora se encontrar com os seus, né? Que no caso são as suas, porque era uma filhinha também, né? Não, gente, e que coisa mais linda, né? Era a mulher e uma filhinha. Ai, plano é muito lindo, né? Isso, gente. Nossa. Ai, gente, aquela cena é linda demais. É exatamente o olhar dele, né? O ponto de vista, que tá com meio um blur assim no entorno, né? É muito bonito aquele plano. Agora, você falou aí do white trash lá, né? Que fala lá que clã não existe, tudo. Depois o próprio Remick fala, né? Que eles querem formar uma nova clã, mas baseada no amor. Ô, gente, de boa intenção o inferno tá cheio, né? Esse é um clássico. E aí, tá aí. Mas eu gosto muito também de como a gente vê como que esse conceito de vampirismo tá, como que ele é usado aqui, porque é essa coisa da mente coletiva, né? Eu e a Clara, a gente viu a série Pluribus tem pouco tempo, a gente lembrou, a gente fez o link, né? A gente já tinha visto o Pecadores antes, mas agora quando a gente reviu, a gente assim, o Pluribus é meio isso também, porque é a coisa do Invasion of the Body Snatchers, né? Os vampiros de almas, né? É um conceito compartilhado, né? Dessa coisa do vampirismo, de, né, ter essa coisa de tornar tudo
as pessoas com a mesma intenção, vivendo nessa coisa nova, né? Um novo amanhã, que todo mundo compartilha as mesmas coisas e tudo, só que ninguém é ninguém. Né? As pessoas deixam de ter a sua identidade, deixam de ter a sua individualidade, seu livre-arbítrio, né? Individualidade. Então, o livre-arbítrio que é importante, né? Porque ninguém escolhe ser o vampiro ali, eles simplesmente atacam. E o que o Henrik fala ali naquela hora tudo. também é muito significativo para a questão capitalista também. Quando você vê ele falando, nós pegaremos suas músicas. Né? É tudo que ele quer. É um empresário branco querendo pegar tudo aí que o artista negro tá ali lutando para conseguir, né? Fazer seu sucesso. E é interessante como que esse discurso vem atravessado de uma ideia de que você vai ter autonomia e individualidade. Mas a verdade que você tem é uma descaracterização. Então você é desumanizado. Sim. Em prol de uma ideia que, na verdade, só quer homogeneizar tudo. Né? Te vendem como se fosse algo complexo e, na verdade, é uma grande homogeneização de tudo e de todos. E aí você fica comprando aquela ideia o tempo inteiro como se você estivesse sendo diferente, autêntico, superior a... Enfim... exatamente. Nossa, isso tá em tantos lugares nas nossas vidas. Sim. Quando você para pra pensar, você vê que a gente tá vivendo no meio de um monte de vampiro mesmo. Nossa, total. E como que e não à toa a gente sente a energia o quê? Só caindo. Baixando. Cansaço extremo, sociedade do cansaço, gente. Então é isso, sabe? É esse conceito de vampirismo aí, que a gente pode aplicar a muita coisa. Nossa, a gente vai sair todo mundo daqui marcar terapia, né? Marcar uma sessão extra. Eu vou mandar mensagem pro Matheus e falar: Matheus, querido, então, eu acho que você precisa me atender agora. São 15 para as 10 da noite e eu preciso de uma sessão agora. Uma coisa que a gente não falou também ainda é da presença dos chineses ali, né? Aquela família chinesa. Ah, verdade. Porque eu fiquei pensando que aquilo ali também marca a narrativa como uma narrativa de imigrantes, além da questão racial, né? Exatamente. Representando os Estados Unidos como terra mestiça, né? Das pessoas que vieram de outros países e formaram essa sociedade. É verdade. É verdade. Eu lembro que eu achei muito interessante quando eles aparecem pela primeira vez, porque eu acho que eu não tinha prestado atenção no trailer, ou no trailer que eu vi no teaser eles não apareciam. Porque eu fiquei meio surpresa. Eu falei, gente, mas que será? Por que essas pessoas estão nesse contexto? Principalmente que o filme ainda tem uma cara meio western, assim. Eu fiquei, gente, mas qual que é a lógica? E, no fim, a ideia é muito essa, né? De pessoas que se encontram justamente nesse espaço de serem estrangeiros dentro de um país que, teoricamente, os acolheria. E aí, novamente, né, por meio desse vampirismo e de tudo isso que você citou antes, Renato, eles acabam não sendo bem acolhidos. Eles são muito mais rejeitados, subjugados e etc. Explorados, né? Perfeito, explorados. E é curioso pensar como que esse tema também está em outros filmes desse Oscar 2026, né? Porque a gente tem lá no próprio Uma Batalha Após a Outra, tem essa questão das pessoas mestiças, tem a questão dos supremacistas brancos lá, né? Aquele clube lá nefasto. Nossa, pavoroso aquele clube. Se a gente pensar no Marty Supreme, que o vilão do filme, chega uma hora que ele fala que ele é um vampiro. Você lembra? Tem um diálogo não lembro mais não, mas pra frente no filme, que ele é um empresário super capitalista também, que está explorando o Marty Supreme ali, porque o cara tá totalmente iludido, obcecado com essa ideia de sucesso, né? E ele acaba torturando e humilhando o menino. E tem uma hora que ele fala que eu sou um vampiro, eu existo há séculos, né? Tem uma hora que ele fala isso. Olha só. E o próprio agente secreto, né? Na questão da ditadura, Sim. aquele empresário branco lá também, que é isso, né? Tá representando esse vampirismo aí também, que ainda não foi extirpado, tá mais vivo do que nunca, né? Aqui no nosso país.
Me dá o telefone do seu terapeuta, por favor. Eu vou te dar o meu terapeuta, vou passar para você também do meu orientador, porque eu acho que eles têm um TCC, ou então um mestrado aí, assim, só. Gente, indicados o melhor filme do Oscar 2026. Relações de vampirismo no mundo capitalista, olha só. Vampirismo, Nossa, total, é isso. Dá pra fazer. É uma tese. Mas eu ousaria dizer que Pecadores ainda consegue fazer melhor que os outros. Tranquilamente. Nossa, sem dúvida. Tranquilamente. Sem dúvida. Inclusive que os outros dois que você citou aí me irritaram profundamente. Polêmica. Não detestei, mas fiquei irritada. Detestar não, mas irritadíssimo. Nossa. Também tem irritações. Aí no caso seria o Batalha e o Marte, né? Não o Agente. Batalha e o Marte, né? Mas não, Agente Secreto não, apesar de eu... Não, Agente Secreto só amor. Sou bairrista, sou pernambucana de coração. Só pra deixar claro. De coração. Sou pernambucana de coração, eu já fui adotada por vários pernambucanos, então eu sou pernambucana e recifense de coração. E olha que eu ainda tenho coisas do Agente Secreto que eu falo, eu tiraria isso, eu moveria aquilo e tal, mas esse não me irrita, não. Tá, uma batalha após a outra me irrita profundamente, gente, juro. Mas enfim, isso é papo para outro momento. Outra pauta. Olha, a montagem também é algo notável, né? A gente já falou que várias vezes, a gente não chegou a fazer uma análise aqui da montagem, mas a gente já mencionou várias vezes como que som e imagem estão em comunhão. Tá, então, inclusive eu queria destacar incrível. Quando tem momentos de montagem paralela. Sim. Muito importante. Aqui é o montador de longa data do Coogler, né? Que é o Michael P. Chauver. Ele trabalha com o Ryan Coogler aí já há bastante tempo. E pensando de novo aqui na fotografia, que a gente não mencionou também as trocas de razão de aspecto, né? Porque verdade. Isso no cinema foi incrível, né, de abrir a tela para cima, né, no IMAX, então, nossa senhora. E as vendo em casa também é muito legal quando você percebe, e é mais notável ainda, porque você tá vendo numa tela menor, então você vê direitinho, você vê, né, a hora que fica em scope e depois quando abre. Fica mais brusco, assim, tipo, pá, você percebe. E assim, são escolhas de troca que são totalmente funcionais, né? Naqueles momentos assim, você tem um ganho narrativo e também estético, né, que marcam essas sequências em que você tem essa troca. Então também eu adoro essas coisas. Quando tem filme que troca de razão de aspecto, eu sempre fico assim, que massa. Eu quero rever só para perceber onde que tá trocando. É muito legal. Que é isso, né? Que você vai perceber assim a pessoa usando a linguagem, sabe, da maneira que tem que usar. Saca? Que é massa demais, gente. Explorando, né? Você vê que a pessoa tem muito conhecimento, né? Igual as referências, sabe? De te levar para outros tipos de filme, né? O exploitation, levar para outros caminhos, mas sendo algo novo. Essa coisa da troca da razão de aspecto que, tá fazendo jus ao que tá sendo contado, mas ao mesmo tempo tá mostrando que isso também é um filme, sabe? Exatamente. Também é um jeito muito sutil de dizer, isso é uma narrativa, é um filme. Sim. É muito consciente, assim, é uma coisa, ele tem um domínio da linguagem que é, sabe, espetacular. Eu simplesmente... Dá pra perceber que é tudo muito bem planejado, né? Ele sabia exatamente o que ele queria e como ele faria pra poder chegar àquele resultado. O que mais que ainda falta a gente falar aqui no nosso podcast sobre Pecadores, Sinners? A gente acaba sempre lembrando alguma coisa, né? Não tem... A gente passou por, pelo menos assim, né? Todas os aspectos principais, né? Mas claro que quanto mais a gente conversa, mais a gente vai aprofundando em questões, né? E tudo. Então, é material, igual a Yas falou, para desenvolver aí. Dá para desenvolver teses. Em teses e tudo mais, né? Mas é um filmaço. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. Eu gosto muito como apresenta esse conceito de griot, né? Dessa pessoa que é guardiã
das tradições e que tem essa... Ah, sim, da memória oral. E isso que é exatamente, né, o que representa o SEMI, assim, né, que tem esse poder de comunicação, de juntar vários tempos e figuras. Então eu achei isso interessante porque não só apresentou na cultura africana, mas como isso existe em diferentes culturas com diferentes nomes. Uhum. Então isso nos une. Mais uma coisa que nos une, assim, né? Até um jeito de pensar né? essa pessoa guardiã e poderosa, assim. Um contador de história também. Eu anotei aqui. Contadores de história, a importância disso. E o cinema é contar histórias, né? Então tem essa conexão também. E aí eu lembro que ele fala, né, das culturas indígenas que tem essa figura também. Na própria Irlanda, né? Uhum. Que é uma outra cultura. Isso, já rola um spoiler aí, né? Que fala da cultura irlandesa. Já rola um spoilerzinho. Então, assim, são coisas que nos unem, sabe? É esse poder da memória, das histórias, né? De você se conectar com outros e formar uma comunidade, assim. E essa coisa da memória que sobrevive também, né, por meio da oralidade, porque aí agora já sou eu, né, pensando muitos pensamentos, assim. Se você pensa, a gente tá na era digital, então tudo nosso é o quê? A gente tira foto, registra, escreve, faz backup, salva na nuvem, né, grava, enfim, muitas e muitas coisas vão acontecendo. Só que você vai dando uma olhada no passado, olha a quantidade de coisa que existiam registros e se perderam, né? A gente está aqui falando de cinema. Quando a gente vai pesquisar sobre a história do cinema brasileiro, quantos filmes a gente não tem porque se perderam em incêndios, que essa materialidade se foi? Então essa força que a oralidade também tem enquanto espaço de uma memória que consegue ser conservada por mais tempo, ainda que ela sofra mutações com o passar dos anos, porque nada mais certo do que dizer que enquanto um conto aumenta um ponto, né? Sempre vai passar por essas mudanças a partir do momento que isso vai sendo contado e recontado, mas não deixa de ser uma forma de você ter essa memória guardada. Guardada, né? Preservada. E compartilhada para outras gerações. Uhum. E aí entra muito isso, né? Música, contos que são narrados. A gente conhece contos de fadas, por exemplo, porque de tanto serem narrados, em algum momento eles foram escritos. Uhum. Não é? Música também é a mesma coisa. E aí, de novo, né, vindo ao filme, você tem coisas fortes ali. As pessoas cantam enquanto estão colhendo algodão. Elas cantam enquanto os presidiários estão ali arando a beirada da estrada. Eles cantam enquanto eles estão construindo as coisas, né, durante o processo de montagem do bar. Então você tem isso, você tem a tradição muito forte desses cantos de trabalho, né, as preces, os hinos, os cantos religiosos, os mantras, tudo isso é oralidade, tudo isso é história compartilhada e preservada. Tem uma hora que, verdade, inclusive tem a fala em Yorubá. Sim. A personagem da Anne falando com Fuligem, né? E é um momento super sexy, muito sexy. E com esse charme de ela falando sobre, né, os corpos que pertencem um ao outro, assim, em Yorubá. É incrível. Eu tava vendo aqui que o Remick, né, é interpretado pelo Jack O'Connell, que a gente viu tem pouco tempo no Extermínio Templo dos Ossos, que ele é o Jimmy, né, o líder da seita lá também. Ele tá nos dois Extermínios, né? Ele tá no anterior e tá nesse novo. Então, né, são no mesmo ano, praticamente assim, no mesmo ano, né, uma diferença de alguns meses. Ele interpretou 2 mega vilões, né, que têm relações, né, um é o líder da seita vampiresca. Eu gosto do vampiresca. E o outro é o líder da seita satânica, né?
baseada nos Teletubbies, que é maravilhoso. É verdade. Incrível, cara. Baseado nos Teletubbies. Poxa, me pegou demais. Eu não assisti Ela ainda, não gente, eu viu só vi ainda. trailers. Ela Eu não viu vi ainda. Então por isso que ela não entendeu. Ah, tá. Não, Você vai estou ver, rindo. você vai lembrar. é porque Pode eu deixar. achei que você tinha visto o... Não, fim de semana eu O do farei a ano maratona passado. Extermínio e aí eu volto pra falar com vocês agora. Eu entendi, agora eu peguei a referência. Então você vai ver. É logo no começo do Extermínio do ano passado. É o Extermínio 3, É, vamos o chamar de Extermínio Extermínio 3. 3, né? Aí logo no início tem lá Isso. os Teletubbies, você vai ver só. Maravilhoso, gente. Ai, Maravilhoso. Juntando duas coisas que eu adoro, Teletubbies e filme de zumbi, olha só. É, muito bom. Ai, gente. Olha. Mas eu acho que eu encerrei as minhas considerações, assim, as né? considerações. Com Porque certeza assim, a gente agora vai é só encerrar destilar aqui, a gente muito amor. vai continuar a pensar e falar assim, pô, por que eu não falei sobre isso antes? Mas é assim mesmo, vida de podcaster é essa. Né? Depois tem muitos episódios que a gente grava, a gente fica 1h30, 2 horas falando, depois a gente passa mais 1 hora falando coisas que a gente não falou. Só sobre coisas que a gente não falou durante a gravação. É um clássico, gente. Ai. Mas foi muito bom, né? Só esse tempo que a gente passou aqui com a Yasmine, falando sobre pecadores. A gente quer também ouvir e ler a opinião de vocês, então a gente tem os espaços, né, aí do Cinematório, tem as caixas de comentário no site, nas plataformas onde nosso podcast pode ser ouvido, e tem também o nosso grupo para apoiadores lá no Telegram. Então, se você assistiu a Pecadores, gostou tanto do filme quanto a gente, tem dúvidas, tem alguma coisa que você queria saber a nossa opinião, tudo, só deixar lá o seu comentário que a gente vai ter o maior prazer em responder. E a gente fica aí na torcida, né, para ver até onde Pecadores irá no Oscar, né? É uma batalha após a outra para esse filme na temporada de premiações. Cara, mas ele já é um E grande lembrando destaque, que né? se vocês me encontrarem na rua um dia depois do Oscar e eu tiver com a cara muito emburrada, é porque o Wagner Moura perdeu pro Timóteo Chalamet. Ah, é Porque verdade. se ele perder pro Michael B. Jordan, eu não vou ter problema Com nenhum. certeza. Mas se ele perder pro Timóteo Chalamet, eu vou ficar muito possessa. É o Anoro desse ano. Anoro, é. Exatamente, É o Anoro. Anoro, concordo. Gostei. É o Vou Anoro. chamar o Timothy de Anoro. E eu estarei junto da Yas nessa raiva toda, Nossa, tá? com Porque, certeza. assim, é o único que eu aceito. Exatamente. Só ele que pode vencer o Só Wagner. ele. Mas assim, já é maravilhoso demais o Pecadores ser recordista, né, gente? Quanto que isso é Sim. importante É. pra, Nossa, gente, pra isso é história muito- do cinema, sabe? Isso é um marco, assim, que a gente precisa celebrar muito. Eu fiquei muito feliz Sim. quando eu vi que ele tinha sido recordista, sério. Falei, caraca, sabe? Merecidíssimo, que bom, toma. Foi a grata surpresa desse ano, né? Foi. Bom, Yas, valeu demais por você ter estado aqui com a gente nesse podcast. E foi a sua Obrigada. estreia. E você virá mais vezes porque convites serão feitos, tá? Por favor, sempre que vocês me convidarem, eu tiver disponibilidade, com certeza eu venho pra cá. E muito, muito obrigada de novo pelo convite. Fiquei muito feliz. Ah, eu Obrigado. amei. Então, com certeza eu vou querer que você venha mais vezes, tá? Eu e a Yas, a gente, assim, né, de vez em quando no Zap, altos papos, né? E é muito bom, assim. Só que agora eu tô com saudade de encontrar pessoalmente, sabe, gente? Então, Ai, por favor, a gente precisa. Vamos combinar. marcar sim. E aí, um rolezinho pra gente jogar conversa joga fora. conversa fora. Yasmine, que é Meu casal é preferido de Belo Horizonte. praticamente nossa vizinha, né? Tá aqui no bairro pertinho aqui do nosso. Então a gente só tem que tomar vergonha na cara e marcar e sair. Isso que eu ia É falar, o a que gente tá precisa ter faltando. vergonha na cara, né? Exatamente. Mas é isso, adultos funcionais, trabalhadores, Sim. exaustos sempre. Sim. Vítimas de vampirismo moderno, contemporâneo. Exatamente. Contemporâneo. Não está sendo fácil. Não tá. Mas, gente, amei mesmo, viu? Obrigada, Yas. E Muito, muito que bom. venham os próximos. Beijo, gente. Obrigada, beijocas. Obrigado, pessoal, pela audiência. A gente se fala, se ouve
e se ver, né? Agora tem as possibilidades aí de vídeo, né? A gente quer começar a explorar em breve, vamos ver. SOS. Né? A gente traz novidades aí em breve. Muito obrigado, um grande abraço, até mais, tchau. Bora dançar.